quase impossível. Ela não atender. Ela vai atender. Opa, professor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que está você, Tudo certo, e com o senhor, tudo bem? Pedro? Faltam 3 minutos ainda, né? Pronto, eu não queria lhe atrapalhar aí no seu celular, mas sim, falta 3 minutos. Não é isso, é. Nossa Senhora, que... Assim não dá. Ok, são 10h40. Estamos no horário agora. Bom, na última aula nós estamos falando da questão da eficiência e que, ao meu ver, não é um princípio da administração pública, mas é um postulado geral para todas as normas. Quer dizer, é pressuposto de que uma norma seja eficiente, porque se ela, na verdade, não trabalhar
A questão eficiente é metodológica. Eu faço essa distinção. O Rodrigo está com a camisa do Bahia, Rodrigo? Não ouviu, não. É corajoso. Mas eu faço a distinção entre eficiência e eficácia. A eficiência é o método pelo qual se atinge a eficácia. Quer dizer, quanto maior o grau de eficácia, é porque você, na verdade, obteve um método eficiente. Quer dizer, que efeitos você pretende? Se você pretende chegar a esses efeitos que nós vamos chamar de eficácia, que métodos nós vamos utilizar, que são métodos eficientes. Então, a metodologia normativa... Professor, com licença. Com licença. O senhor consegue desativar o microfone de Rodrigo? Porque eu acho que deu algum bug que está com um som muito alto e a gente não está conseguindo lhe ouvir direito. Vou tentar aqui ativar mudo. Pronto. Foi. Agora sim. Pronto, pode falar. O som de Rodrigo, não. Ele agora está mudo. Bom, então, essa questão da eficácia... Bruna está aí? Tudo bem, Bruna? Oi, bom dia. Bom dia, como é que está você? Tudo tranquilo? Tudo Rodrigo, tranquilo. você está bem? Estou vendo que está com a camisa do Bahia. Parece a camisa do Fortaleza. Do Fortaleza. Não, ele falou que infelizmente... É Bahia. É Bahia? Mesmo depois daquele empate de ontem? Ô, professor, não bora falar disso não, por favor. É melhor mudar de assunto para que a gente não fique... Que joguinho! E o Cuiabá merecia ganhar, viu? Isso é uma coisa... que o Cuiabá merecia ganhar, fez 2 gols que para mim foram gols mesmo, né? O Bahia, do mesmo jeito que eu digo que o Bahia foi prejudicado pelo Flamengo, o Bahia foi beneficiado no jogo do Cuiabá, né? Mas paciência. Se continuar assim, a Série B é o caminho, né? Espero que, como torcedor, como eu sempre tenho esperança, né? Essa que é a coisa, na verdade, saiu barato, sim, né? Mas vamos lá, eu não vou estar não, mas vou estar acompanhando na televisão e vou torcer para que a gente consiga. Acho que é a última chance da gente, na verdade, ganhar o Grêmio. Gente, isso não entra na prova, não. Ai. Estou brincando com vocês. Então, voltando ao que estávamos falando, eficiência e eficácia. Eu entendo que toda norma, ela traz dentro dela, no DNA dela, 2 pressupostos básicos, um de induzir a segurança, o outro de trazer a eficiência, porque sem você, na verdade, gerar um grau de segurança, você tem o caos. Quer dizer, pode ser que esse horário das 10h40 não seja o melhor para uma parte dos alunos, mas nós não podemos alterá-los agora, porque mesmo que haja um plebiscito, porque nós quebraríamos a segurança. Olha, pode ser mudado no meio do caminho, de quem se matriculou. Mas qual é o motivo que você tem? Bom, o motivo é que eu faço um curso de inglês fora daqui, ou eu tenho outra faculdade, ou, em suma, eu não gosto de acordar cedo. Seja lá o que for, a regra do jogo há que ser cumprida, não é? Há que ser cumprida. Então, é por isso que eu, na verdade, não trabalho, Geisa, a segurança e a eficiência
como princípios da administração pública, mas como pressupostos de estruturação das normas, né? Uma norma que não se estruture para ser eficiente, ela não tem, na verdade, nenhuma perspectiva, ela é arbitrária, ela é absolutista. Quer dizer, na época da monarquia absolutista, a vontade do rei l'état c'est moi, o Estado sou eu, e acabou o assunto, né? Não temos mais o que discutir. Mas quando, na verdade, nós buscamos um grau de eficiência, nós estamos realizando o Estado de Direito, né? Diferentemente do Estado democrático, nós podemos, embora normalmente venham associados, e as pessoas falam, Estado democrático é o mesmo que Estado de Direito? Não. O Estado democrático é aquele onde a população alça os seus governantes pelo voto. E o Estado de Direito é aquele que cumpre as normas que estão pré-estabelecidas, que lhe garante a segurança jurídica, não seja que lhe garante a segurança jurídica. Então, é importante que seja um Estado democrático para que nós tenhamos participação, e é fundamental que seja um Estado de Direito para que nós tenhamos seguros. Não é? Por favor, eu falo sempre quando falo de princípios, e que eu pulei propositadamente a questão da publicidade, eu deixei, porque para mim o princípio, só muito en passant, é o princípio da transparência, não é? A publicidade é um meio, um canal de realizar-se a transparência. E onde é que mora a transparência? Gente, a transparência mora exatamente na minha capacidade, no Estado democrático, porque eu só posso decidir aquilo que eu conheço. Quer dizer, a prova do Enem foi boa ou ruim? Não sei. Quais são os critérios pelos quais elas são elaboradas? Não sei. Quer dizer, então hoje já se diz, olha... Então, com a transparência, nós podemos, na verdade, levar determinadas situações a sério. Por exemplo, a França é um país que investe, ou já investiu, mas tem um componente de fornecimento de energia bastante perigoso, que é a energia nuclear, né? A energia nuclear, que nós sabemos o quantos problemas já geraram, desde o Césio aqui em Goiás, até Chernobyl, até, em suma, até as bombas atômicas que foram lançadas fazem parte da triste história de Hiroshima e de Nagasaki, né? Então, qual é o dever do governo francês, e isso ele cumpre, monitorar de modo fácil e entregar à população os resultados de como está se comportando a energia nuclear, quais são os níveis de segurança da energia nuclear, porque a nossa vida, a vida dos franceses, no caso, depende muito dessa segurança. Imaginem que você não avise como é que está a manutenção, como é que estão sendo feitas determinadas coisas. Então, eu digo o seguinte, que a energia nuclear é feita para Estado democrático, porque ela precisa de transparência, né? Ela precisa absolutamente de transparência. Não me levem a mal, mas eu não acredito, eu não confiaria numa energia nuclear chinesa, né? Porque, na verdade, nós temos algumas dificuldades de transparência com as ações do governo chinês, né? Ainda hoje, quer dizer, esse misto de capitalismo de Estado. Então, em algumas situações, é fundamental que haja transparência. Mas, Celso, qual é a dificuldade entre a publicidade e a transparência? O presidente Bolsonaro disse assim, olha, como é que criticam o Enem por falta de transparência? Está tudo publicado.
E, pior ainda, disse, por que falam que o orçamento é secreto se ele está publicado no Diário Oficial? Ele está publicado no Diário Oficial a verba, são 16 bilhões destinados aos relatores, 10 bilhões para a Câmara dos Deputados e 6 bilhões para o Senado Federal. Agora, quem indica, por que indica, quais são os critérios, quais são as necessidades, qual é a demanda, ninguém absolutamente sabe. Então, como é que eu vou saber se o meu dinheiro, se o seu dinheiro está bem empregado ou está mal empregado? Como é que eu posso, na verdade, saber isso se não houver transparência? Então, pode ter havido até a publicidade mínima, que é um veículo. É como se, por exemplo, um historiador buscasse na fonte primária chamada, na pesquisa dos acontecimentos, e outros se louvassem no que os jornais dizem, no que as notícias trazem, quer dizer, nas fontes secundárias. Então, a publicidade é uma fonte secundária, a transparência é uma fonte primária. Quer dizer, às vezes você tem transparência sem necessária publicidade. Por exemplo, querem demolir o prédio do Arquivo Público da Bahia. Será que a comunidade participa, concorda? Qual é o valor que tem o arquivo público? Quer dizer, nós precisamos de muita transparência para entendermos esse processo, né? Quer dizer, como é que nós podemos opinar sobre a ponte Salvador-Itaparica se não tivermos transparentemente debates públicos, questões amplas sobre os prós e sobre os contras? Porque, vejam bem, em direito não há algo que seja só favorável e algo que seja só contrário. Esse é um desafio perigoso, mas eu corro todos esses perigos para pedir a vocês que me demonstrem alguma norma que não tenha nenhum malefício e que só tenha, por exemplo, benefícios. Se algumas pessoas já tentaram me dizer, eu já vou logo, para evitar que se diga, olha, todos são iguais perante a lei. Bom, esse é um enunciado, mas será que a norma é essa? Se todos fossem iguais perante a lei, haveria o direito de herança? Por que alguns nascem ricos, outros nascem pobres? Se todos são iguais perante a lei, todos têm direito aos melhores colégios, onde é que está essa igualdade? E pior ainda, se todos fossem iguais perante a lei, haveria a possibilidade de Jogos Paralímpicos feitos para pessoas portadoras de necessidades especiais? Quer dizer, como o papel da lei é discriminar. Então, nós falamos hoje nas discriminações positivas, nas discriminações afirmativas, mas ninguém pode deixar de falar em discriminação quando nós falamos de determinada norma. Então, vejam, a publicidade é um dos instrumentos. Eu prefiro a origem francesa de la transparence, a transparência administrativa, a transparência que torna a administração pública acessível a quaisquer pessoas, concluível dentro de determinadas situações. Quando eu fui diretor da faculdade, todas as obras que nós fazíamos tinha lá uma placa, fonte de financiamento tal, valor total dessa obra tal, prazo de término tal, construtora tal. Tinha uma plaquinha para que as pessoas pudessem questionar por que já passou, mesmo quando passava do prazo. Você não vai tirar essa placa? Não, eu quero que a construtora se explique exatamente por que ela está atrasada dentro dessa situação, por que ela está, na verdade, atrasada dentro dessa situação. Eu vivi, por exemplo, e aí disse, olha, aí foi um problema de falta de transparência minha na gestão. E vejam o quanto a transparência gera burburinhos.
Estávamos fazendo a reforma do Espaço Cultural Raul Chaves, que era o antigo auditório, e que nós encontramos desativado, sem condições, e fizemos uma reforma de aproximadamente 3 milhões de reais, né? E conseguimos verbas para isso, mas, durante um tempo, e no horário da manhã, quando se concentravam as aulas, havia forte barulho, realmente, havia forte barulho, e que incomodava as aulas. E aí eu recebi várias queixas, eu digo, peraí, deixa primeiro eu entender por que isso não pode ser feito nos horários da noite, etc, etc. E a explicação que veio, professor, aí tem que pagar adicional noturno e não tem verba, essa obra não vai terminar. Então, aí eu discuti com a comunidade, olha, nós temos a seguinte opção, não terminar a obra, fazermos pela metade, ou assumirmos o sacrifício de convivermos com esse barulho. Nós, evidentemente, vamos priorizar que as ações mais ruidosas sejam feitas nos horários de menor afluxo de aulas, né? Mas não podemos garantir. Então, quando houve uma transparência na compreensão do processo, claro que eu recebi uma mensagem bem provocativa e uma aluna que hoje está morando nos Estados Unidos, ela até pediu desculpas pelo tom agitado, ela disse, eu não quero saber disso, não. Eu já estou no último semestre, dane-se, pare o auditório, pare tudo, eu quero lá saber da faculdade, daqui a um semestre eu não quero nem saber se essa faculdade existe. Assim mesmo, de tão irritada que estava. Eu digo, olha, talvez esse não seja o pensamento de todos os alunos que estão aí e que vão conviver, e os que estão entrando não vão querer ter um espaço de discussão e de debates, como nós fizemos hoje. Ele é um espaço multiuso, inclusive com todos os equipamentos de luzes e iluminação para funcionar como teatro e para funcionar também como cinema, né? Então, ele tem essa multifunção de palestras, de teatro, de cinema e de aulas de maior porte. Ela tem uma prancheta que permite você fazer anotações, ela é uma prancheta embutida que permite você fazer anotações. Então, a partir da transparência, você consegue saber quais os objetivos, o que se pretende chegar, como é que, na verdade, se pretende atingir a uma determinada situação. Então, a transparência ela é muito mais importante do que a publicidade, porque a publicidade é um meio que, às vezes, deturpa a transparência, Por exemplo, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, é simplesmente alguma coisa de muito absurda, de muito incongruente. Como é que eu vou saber qual é a lei que entrou em vigor hoje pelo Diário Oficial, né? Quer dizer, primeiro, quantas pessoas leem o Diário Oficial? Eu sou uma das que não lê. Eu não leio. Eu acho que é um órgão de imprensa que ninguém lê, pelo menos habitualmente, pelo menos talvez, se for procurar alguma coisa muito específica, eu, no máximo, leio para conferir se alguma notícia é verdadeira, né? Ou seja, para não citar, às vezes sempre aparecem as fake news, e aí eu vou buscar como um segundo momento de conferir, mas as notícias só chegam para mim, na verdade, quando o Diário Oficial eu uso como fonte de verificação. Bom, é evidente que sempre há muito o que falar em termos de princípios, mas eu gostaria de agora passar a tomar uma temática que é uma vertente
diferenciada da compreensão do direito administrativo a partir da sua dimensão histórica. Vamos dar esse título à nossa conversa de hoje. Ou seja, compreensão do direito administrativo a partir da sua dimensão histórica. Por que eu não estou falando de história do direito administrativo? Porque, às vezes, as pessoas abrem um capítulo de um livro e falam lá quaisquer coisas e depois não abandonam completamente essa perspectiva histórica. Então, o que eu quero fazer é uma análise histórica do direito administrativo para que ela seja uma ferramenta de compreensão permanente. Na literatura de manuais, por exemplo, Maria Silvia Zanella de Pietro, ela diz, olha, atribui-se a origem do direito administrativo à França em 1873 e ainda dá uma data muito precisa. Ora, o direito administrativo, enquanto relações de governança, de administração pública, de cidadania, de participação, de interesse público e interesse privado, no mínimo, porque nós não temos como atrasar mais, na Roma Antiga já se praticava. Quer dizer, os pretores romanos, quer dizer, as relações entre o público e o privado já eram, na verdade, discussões frequentes. O que você pode pensar é na sistematização do direito administrativo enquanto vertente do conhecimento. E aí é tradicional, e é por isso que eu vou passar para vocês, porque provavelmente as provas de OAB gostam dessas questões tradicionais. O marco convencional, meramente convencional, pelo qual se tenta estabelecer o início do direito administrativo é o chamado caso Blanco. Vou tentar aqui manter aqui para vocês, todos em reunião, lá, para todos, digitar aqui Blanco. Blanco. O que é o caso Blanco? Blanco era uma moça, Agnes Blanco. Ela é atropelada por uma vagonete, como é que se chamava na época, que transportava fumo. Fumo era produção estatal francesa, em 1873. E aí começou-se a discutir se o Estado deveria ser responsável pelos danos causados a ela, né, pelos ferimentos causados a ela, né, e daí houve um conselheiro chamado Davi, que ele disse: essa é uma questão que, na verdade, é de direito administrativo, porque não só exige que seja o Conselho de Estado a julgar, mas também foge, a solução não pode ser dada em termos privados. Então, quando ele começa a decidir essa questão, ele começa, na verdade, a teorizar, a criar um arcabouço teórico, sobre essas possibilidades ou sobre essas questões. Primeiro, existe uma normatividade pensante no direito administrativo distinta da normatividade pensante do direito privado? Essa é a primeira pergunta. Segundo, por que um Conselho de Estado, juízes diferentes para as questões civis daqueles que julgarão as questões de Estado? Eu vou partir da segunda premissa
que é mais fácil de ser resolvida. Quando nós tivemos a Revolução Francesa, por que aconteceu a Revolução Francesa? Porque a burguesia não tolerava a monarquia, porque a monarquia controlava os reis. Os reis controlavam os juízes. Então, os juízes eram todos nomeados pelo rei e, evidentemente, não estariam dispostos a contrariar o rei, não é mesmo? Não é natural que seja assim. Nós temos um exemplo bem recente, graças a Deus deu uma virada, quando se instalou o golpe de 1964, ou se vocês, para eu não polemizar, o movimento militar de 1964, criou-se em 1966 uma Justiça Federal. Vocês sabem por que se criou uma Justiça Federal em 1966? Porque o governo da ditadura não confiava na justiça comum para que ela decidisse contra a União, contra o governo militar. Então, ela criou uma justiça própria, que era a Justiça Federal, cujos juízes não eram concursados, eram nomeados pelo presidente da República. Então, a Justiça Federal ela nasce sob esse estigma de ser uma justiça domesticada, ou seja, de que, na verdade, ela era feita. Claro que ela ganha uma autonomia muito grande, decide hoje com alto nível de imparcialidade, com alto nível de segurança, ela tem apenas essa origem. Ainda há juízes vivos que foram integrar o corpo da Justiça Federal por nomeação. Eram juízes do príncipe, não eram juízes do príncipe, não eram, na verdade, aqueles homens de confiança. O mesmo ocorreu na Revolução Francesa. A burguesia não confiava nem um pouquinho de nada nas questões decididas pelos juízes, porque eram todos juízes, na verdade, subservientes, nomeados, ligados estritamente à Casa Real. Então, decidir contra a monarquia, contra o governo, era uma coisa absolutamente impensável. E aí é interessante, como eles não tinham instrumentos porque a doutrina em vigor era de Montesquieu, da separação dos poderes, eles criam exatamente uma justiça administrativa dentro da própria administração, que vai ser representada pelo Conselho de Estado, né? Para dizer, olha, só a administração pode julgar os seus próprios atos, e isso é a independência dos poderes. Percebem que, na verdade, o Conselho de Estado, a falta de um judiciário, homenageia na visão dos revolucionários o princípio da separação dos poderes, ou seja, de que na verdade, a administração que julgue as questões da administração. E chegou-se a dizer que era crime um juiz comum julgar uma questão envolvendo o Estado, né? Envolvendo o Estado, porque não se confiava nem um pouco nos chamados juízes da corte. Então, se cria, e esse Conselho de Estado, a exemplo da nossa Justiça Federal, começa a desenvolver um direito administrativo fundado nas necessidades, nas demandas específicas. Eles se especializam em um outro tipo de viés de pensamento. Então, por exemplo, o conselheiro Davi diz, olha, essa não é uma matéria para o juiz civil, porque a vagonete pertence ao governo francês, e mais ainda, e aí é onde vem a grande sacada, eu não posso decidir
Eu não posso decidir essa questão com base em princípios privativísticos, ou seja, eu não posso usar uma ótica privada para decidir uma questão pública. Então, eu não posso, na verdade, ele já planta a primeira semente, ou ele já lança a primeira semente, dizendo, olha, o que interessa é que o Estado, para desenvolver seu papel, ele atropelou uma pessoa. Então, é razoável que ele arque com esse tipo de coisa, porque ele desempenha, não é justo que essa pessoa sofra as consequências de um ato que é puramente estatal. Então, ele começa a construir a primeira semente do que é a responsabilidade do Estado, baseada na culpa anônima do serviço público. E essa teoria da culpa anônima do serviço público teve, e eu digo até hoje ainda tem, uma serventia muito grande. Por exemplo, nós podemos resolver a questão da culpa anônima do serviço público sem identificar necessariamente um culpado. Vejam bem, em direito civil, em direito privado, se há culpa, há culpado, não é mesmo? Celso, onde há culpa, há culpado, não é? E se eu disser a vocês que em direito administrativo se admite a culpa sem nomear-se um culpado especificamente? Vamos imaginar o quê? Vou dar a vocês um exemplo. Um motim num sistema prisional. E aí alguém diz, bom, o responsável por esse motim é o diretor da penitenciária. Ele disse, eu já mandei não sei quantos ofícios dizendo que isso aqui não cabe mais ninguém, mas o juiz manda para cá e me ameaça de prisão se eu não colocar mais presos aqui, eu não posso fazer nada. Essa cela que comporta 3 pessoas está com 10, mas eu não posso fazer nada. Então vamos buscar a quem o diretor está vinculado. Bom, ele está vinculado à Secretaria de Assuntos Penitenciários. Então, é o secretário que é responsável por não construir mais presídios. Ele vai dizer, bom, no orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa não veio verbas para a construção de presídios, no máximo para reformas, mas não para ampliação de presídios. E aí você vai fazendo um regresso ad infinitum, onde ninguém é culpado de nada, mas todos nós sabemos que não é razoável, não é adequado, não é o que se espera no sentido da razoabilidade, de que alguém, por exemplo, tendo já cumprido a pena, como é muito frequente, estando ali sem nenhuma razão de ser, porque já cumpriu, já esgotou, seja assassinado num presídio, sem que o Estado arque com essa responsabilidade. E, no entanto, não temos um responsável único, não? Quer dizer, aquela culpa que eu digo eclesiástica do confessionário, mea culpa, mea máxima culpa, não é? Quer dizer, nem sempre em direito administrativo podemos ter a culpa individualizada, podemos falar na culpa anônima, ou seja, na culpa inerente não ao servidor, mas ao serviço público. Imagine-se, por exemplo, que uma ambulância capota no meio do caminho e fere gravemente, eu não quero ser catastrófico, dizer que o cidadão morreu, fere um paciente, e aí vai se dizer, bom, mas a ambulância capotou porque os pneus dela estavam envelhecidos. Então, o motorista que dirigia essa ambulância devia ter visto que os pneus já não tinham mais condições de circular. E aí o pobre do motorista vai chegar e dizer, puxa, quantas vezes eu pedi pneus, que eu próprio ando correndo risco, vocês acham que eu gostaria de correr risco? E o que é que me dizem? Não temos no estoque de pneus, vamos esperar dentro de algum momento, dentro de algum instante. Eu vivi, e é um caso, como diretor da Faculdade de Direito, que precisava fazer seguro, tendo que
tirar os botijões de gás, só que ninguém queria receber os botijões de gás. Eu doei a Irmã Dulce, estado de necessidade, porque precisava ter seguro e ninguém queria fazer seguro com botijão de gás. Então, se ocorresse um incêndio na faculdade e não houvesse a cobertura de seguro, de quem seria a culpa? Bom, o diretor mandou um e-mail, daí o almoxarifado disse que não tem condições de receber porque precisa alugar um outro prédio, que a capacidade dele está totalmente esgotada. Vejam se vocês são capazes de localizar uma chamada culpa anônima no serviço público. Por exemplo, quando se fala em retorno, dá para perceber, não é, Bruno? Você consegue visualizar facilmente alguma coisa que não funciona e que você, na verdade, não consegue identificar claramente quem é o responsável. Por exemplo, com toda a tecnologia que nós temos, se vocês quiserem interromper, interrompam à vontade, porque esse é um tema muito fascinante, né? Eu estava pensando, professor, se é a mesma lógica de crime ambiental para empresas, para pessoa jurídica, essa ideia de culpa anônima. É verdade, Bruna. Quem é o responsável pelo crime ambiental? Quantas pessoas colaboram? É aquele funcionário que maneja e que não toma os cuidados necessários, mas ele pede o equipamento e o equipamento não lhe é dado? Quer dizer, a culpa anônima ela está presente. E o que é pior, Bruna, o que é pior, nos Estados Unidos, eles criaram uma figura, não abertamente, mas todo mundo já conhece, muito bem remunerada, cujo grande papel é assumir sozinho os riscos. Fui eu quem não comprou, fui eu quem não providenciou os equipamentos. Ele é altamente remunerado para assumir pessoalmente a responsabilidade disso. Ele sabe que vai ser processado, mas ele ganha valores expressivos. Então, aí se começou a falar do direito penal da pessoa jurídica. Eu tenho... porque, na verdade, atingir-se a pessoa... É difícil em determinados momentos, Bruna, Pedro, Amanda, Geisa, é difícil, na verdade, a gente identificar quem é o responsável pelo ato, né? Quem é o responsável pelo ato? Quem é o responsável pelas filas no atendimento da Previdência Social? Quer dizer, nós sabemos que se alguém quer um internamento, por exemplo, aqui entre nós, no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, conhecido como Hospital das Clínicas, quanto tempo, na verdade, você leva para conseguir uma vaga de internamento? E aí se vai dizer de quem é a culpa? Como, na verdade, identificar o culpado? É o pobre do diretor do hospital? Não. Ele, às vezes, faz todas essas questões. Mas, voltando, não vamos nos aquietar, digamos, olha, ela é inevitável. Se nós, na verdade, trabalharmos com um módulo de eficiência, nós podemos, na verdade, pelo menos minimizar a demora. Eu participei de uma comissão para averiguar problemas estruturais do Hospital das Clínicas e fiquei abismado. Eu nem sabia o que era isso, gente, mas que um cintilógrafo, que obviamente, sendo tautológico, sendo repetitivo, que realiza um exame complexo que detecta previamente doenças mediante a cintilografia, né? Ele estava numa caixa, fechado há 5 anos, guardadinho, doado e fechado numa caixa há 5 anos. Há 5 anos fechado, lacrado numa caixa. E eu mandei abrir, chamei o funcionário, vamos ver o que é isso aqui. Porque era uma caixa, não, ninguém sabe o que é isso não, essa caixa já está aí há não sei quanto tempo. E era um cintilógrafo. O preço disso beira a casa de $1 milhão, tá? Isso foi doado e estava numa caixa.
E aí, por que, na verdade, quando se foi ver por que era o cintilógrafo? Olha, é porque as normas de vigilância sanitária exigem, pelas radiações, que exista um físico responsável. E para se ter esse físico é preciso que haja concurso. Meu Deus do céu, nós temos um Instituto de Física. Nós temos um Instituto de Física, não é possível que nós não consigamos um professor para dizer, olha, você está liberado de aula e você vai ser o físico responsável por esse equipamento de cintilografia. Quer dizer, como é que, na verdade, esse fato, eu estou trazendo um fato real, é um equipamento de cintilografia fechado há 5 anos, pouco mais do que 5 anos, e que eu abri numa cerimônia, porque eu não queria dizer, não, a caixa estava vazia, não, eu queria mostrar que, na verdade, o resultado do equipamento estava desativado, com problemas de recuperação muito sérios, etc., porque se criou, na verdade, uma, entre aspas, burocracia. A palavra burocracia de Weber, de Max Weber, ela vem como um antídoto, aos governos patrimonialistas, onde os reis gastavam fábulas dos nossos impostos em casamentos reais, em alguma coisa desse tipo. Talvez até para que os monarcas, sei lá, ia fazer uma piadinha de mau gosto, que pudessem se embriagar, já que os casamentos não eram escolhidos por eles mesmos, eram negociados entre o Estado, né? Pedro I ficou muito decepcionado com a esposa que deram a ele, que era uma mulher muito inteligente, mas que era, além de muito baixinha, manca de uma perna e outras questões, e ele não pôde escolher, porque isso foi negociado com o governo da Áustria, né? Isso foi negociado com o governo, mas eles faziam festas imensas, né? E ele evitava aparecer junto com a princesa, né? Bom, mas a burocracia foi feita para coibir os abusos dos governantes. Ou seja, vamos criar regras, vamos criar o concurso para forma de entrada, vamos criar a licitação para forma de aquisição de bens. Então, a burocracia é, na verdade, na sua origem, a salvação, a criação de regras procedimentais que buscam trazer a segurança do cidadão de que os recursos estão bem aplicados e de que a administração segue um determinado patamar. E qual é a explicação? Por que hoje a burocracia é tão mal vista? Por uma questão simples. O Estado contemporâneo não é mais o Estado onde se criou a burocracia. Ele é um Estado provedor, ele não é um Estado abstencionista, porque a época da burocracia o Estado não devia prender, o Estado não devia... Então, tinham muitas regras para o Estado não prender, o Estado não precisava atacar a liberdade de expressão, tinham muitas regras, mas, de repente, você precisava de uma certa flexibilidade para poder atuar. Então, a burocracia passa a funcionar como um freio, quando nós precisamos de quê? De um acelerador. Então, essa é a grande questão da mudança do perfil do Estado, e por isso a gente põe a eficiência como algo que vai trabalhar ou se criar um embate com a burocracia, né? Qual é a regra, gente? Que a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? A diferença entre remédio e veneno é a dose. Isso, os estudantes de farmácia, eu fui fazer uma palestra lá, eu aprendi isso com eles, viu? De que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, é uma norma excessivamente protecionista, ela pode atingir efeitos
opostos ao que se desejem, com a sistemática mais eficiente, né? Então, nós temos a culpa anônima do serviço público, que, por exemplo, é vista... Vou dar a vocês um dado. De 2018, portanto, não quero que pareça. A verba do orçamento de recuperação das estradas no Brasil só conseguiu ser utilizada em 40 e poucos %, não chegou nem à metade da verba disponível. Eu estou falando da verba disponível. Por quê? Porque a burocracia impedia. Se fazia uma licitação, essa licitação era anulada. Se fazia uma situação, não apareciam licitantes, ou se estimavam preços, ou as obras eram mal feitas, ou quem fazia pelo menor preço fazia trabalhos de pior qualidade. É natural, né? Quando o menor preço vem acompanhado sempre da pior qualidade, né? O menor preço vem sempre acompanhado da pior qualidade, né? Ele, na verdade... Então, quantas pessoas morrem nas estradas por conta de buracos na pista, falta de sinalização, falta de acostamento, falta de verificação do estado dos automóveis, ou seja, quais são as causas? Boa parte delas está na infraestrutura rodoviária. E por que a infraestrutura rodoviária não funciona? Pela culpa anônima do serviço público. Pela culpa anônima do serviço público. Então, é uma culpa que você não pode direcionar dizendo, olha, é fulano de tal o responsável, é fulano de tal o responsável por essa obra não se ter realizado, né? Por essa obra não se ter realizado. Então, quando eu quis fazer uma reforma na Faculdade de Direito, foram 3 as empresas que entraram, acertamos na terceira, que as 2 primeiras abandonaram a obra. Existe uma figura que é muito conhecida no jargão popular, mergulhar no preço. Mergulhar no preço são aquelas empresas que são de fachada e que elas esperam jogar um preço lá embaixo para não realizar a obra, ou para, na verdade, pedir aditivos e pedir acréscimos e não conseguir realizar a obra. Então, nós tivemos, eu vou dar o nome de uma delas, Matrix. Bom, para você ter para vocês terem uma ideia, e eu não vou dar o nome, o presidente da Matrix me mandou um WhatsApp assim, quando eu comuniquei que estava rescindindo o contrato deles. Doutor, com um circunflexo no O, tá? Por favor, me ajude. E o ajude, no final, estava com I. Eu guardei isso até hoje. Esse é o presidente de uma empresa que consegue ganhar uma licitação numa Universidade Federal da Bahia. Então, o que você pode esperar de uma empresa que o cidadão escreve, doutor, por favor, me ajude com I? Simplesmente, e aí, o que você faz? As pessoas querem, na verdade, por exemplo, o menor preço é burocrático, mas não é eficiente. E aí vai se dizer, por que as obras públicas são ruins ou são de pior qualidade? Culpa anônima do serviço público. Culpa anônima do serviço público. Nem sempre você pode identificar fulaninho, Josué do Nascimento Amaral, é o responsável por essa obra estar em má qualidade. Josué Nascimento Amaral não existe. Né? Existe uma série de fatores que compõem o caldo de cultura de um Estado ineficiente. Então, a culpa anônima do serviço público é uma descoberta muito útil ainda como um instrumento de raciocínio lógico
descoberta na França e que é, digamos, para mim, uma das contribuições mais importantes no direito administrativo francês. E, a partir daí, eles evoluem para a chamada responsabilidade objetiva, basta a ilicitude do ato, não preciso identificar quem praticou a ilicitude, se o ato é ilícito, eu, na verdade, vou indenizar, e depois a responsabilidade objetiva, mesmo diante do ato lícito. Mas como, Celso, alguém vai ser responsabilizado pela prática de um ato que é considerado lícito? Vejam bem, se eu resolver fazer um metrô e esse metrô causar a demolição de uma casinha que estava ali há 100 anos, onde morava um cidadão, aí eu vou dizer, eu cumpri todas as normas técnicas. A vibração das máquinas é que produziu a demolição da casa. Esse ato meu foi um ato lícito. Se ele produziu, na verdade, efeitos negativos, eu não tenho nenhuma ilicitude. Se não há ilicitude nisso, não há por que ser responsabilizado. E depois se disse não. E aí os franceses começam a dizer, aí vigora o princípio da distribuição da carga pública, ou seja, é razoável que no custo dessa obra você institua, na verdade, uma forma de indenizar aquele que viveu o tempo inteiro naquela casa e que jamais a perderia se não fosse um benefício geral. Então, por que eu distribuo o sacrifício que seria de um só com todos? É apenas uma questão. Quando você tem um dano, a quem você imputará, ao causador ou à vítima? Vejam a lógica. Ao causador ou à vítima, independentemente de culpa. A quem é mais razoável impingir a responsabilidade por um dano? A quem o causa ou a quem é vítima dele? Provavelmente a quem o causa, né? Porque, na verdade, então, isso, sobretudo no Estado, não há nem o que pensar, porque é razoável você incluir no custo do metrô o valor daquela casa. E, na verdade, é assim o que se chama distribuir a carga pública, fazer uma distribuição da carga pública. Qual é o paralelo, ou qual é, na verdade, o outro lado da moeda na distribuição da carga pública? É também o compartilhamento. Quando você gera um benefício individual, é razoável que alguém não se aproveite isoladamente desse benefício. Vamos imaginar, alguém tem um lote na beira da praia, só que o acesso é extremamente difícil, porque não há estradas abertas, não há nada, e aí vem o poder público, a administração, e resolve pavimentar aquela via, e aqueles lotes na praia se valorizam em 5, em 10 vezes, em 20, às vezes mais do que isso. Então, será razoável que aquelas poucas pessoas donas daqueles lotes se beneficiem do custo coletivo, quer dizer, do sacrifício coletivo, em proveito de um benefício individual? Eu, na primeira premissa, falei do sacrifício individual em proveito do coletivo. E qual a fórmula de compensar? Indenizando. E agora, quando eu falo no benefício individual à custa do sacrifício coletivo, de todos nós pagamos impostos para fazermos aquela obra ou aquela construção, como resolver? Existe uma figura que vocês provavelmente não vão ouvir falar, mas simplesmente porque as pessoas têm preguiça de pesquisar
o direito estrangeiro, a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria. E qual é a questão? Por que a contribuição de melhoria não é utilizada? É um tributo muito complexo, porque a Constituição garante, e não poderia ser diferente, a capacidade contributiva do cidadão, e aí o camarada é um pescador que mora ali na beira da praia e diz: eu não pedi nada, não pedi essa obra, não pedi iluminação, mas eu não posso agora pagar esse valor ou essa contribuição que você quer, proporcional ao ganho que eu estou tendo. Eu sei que minha casa se valorizou, mas eu não tenho dinheiro. Ou você quer que eu saia daqui, onde moraram meus avós, onde moraram meus ancestrais? Como é que você quer que essa situação se resolva? E no Brasil, por não se encontrar solução, não se aplica a contribuição de melhoria. Você não ouve falar porque se diz que é uma situação complexa. E aí eu digo a vocês, quem, na verdade, gostaria de pensar numa alternativa possível para salvar um dos tributos mais justos socialmente? Quer dizer, porque não é razoável que você tenha uma situação como Bruna salvar esse tributo que é justo socialmente. Vou dar uma sugestão, que não é minha. Eu peço 1000 desculpas por não saber onde atribuir, mas quando a gente começa a ler um bocado de coisa, termina já não sabendo a fonte, porque já introjeta de modo tão amplo que não tem nem como apontar a fonte. É o meu caso agora, mas se eu encontrar, ou se, na verdade, foi uma elucubração, eu não gostaria de me arrogar. Eu costumo dizer assim, foram os chineses, porque com 1 bilhão de pessoas, alguém deve ter pensado nisso, né? Estou brincando com vocês, né? Eu sempre digo. Mas, vejam bem, se nós, na verdade, criássemos uma figura que o direito brasileiro conhece, do diferimento do tributo. O que significa isso? Amigão, bom dia. Eu vou fazer aqui uma pista asfáltica. Já pensou que maravilha? Seu lote de praia vai valer 10 vezes. Agora, me ajude a pagar um pouco essa estrada para que ela não fique você como grande beneficiário dela, que vai ter um sacrifício. Mas eu não tenho grana nenhuma, meu amigo, eu vivo aqui de pescaria. Não precisa, eu não quero dinheiro agora, eu vou fazer um tributo diferido. O que você vai fazer? Como é, meu amigo, eu não tenho culpa de nada. Peraí, eu não entendo nada, não. Eu não tenho nem advogado. Quanto mais, aí o cara diz assim, não, meu amigo, o problema é o seguinte, enquanto você morar aí, enquanto seus filhos morarem, não precisa pagar nada. Eu só vou averbar o acréscimo marginal, chamado marginal é uma palavra de economia, o acréscimo que vem à margem, que é embutido a partir de determinada situação. Eu vou averbar a valorização marginal em decorrência dessa obra. E você sabe quando é que você vai pagar? Quando você vender esse imóvel. Enquanto você não vender esse imóvel, você, na verdade, não vai ter que pagar nada. Então, você resolve o problema porque está lá na matrícula, olha, esse imóvel foi beneficiado, ele valia 10, agora ele vale 100, porque, na verdade, essa obra o beneficiou, essa obra pública, na verdade, lhe gerou um benefício de larga escala, não é? Então, se você fizer o diferimento da contribuição de melhoria, é muito provável que você resolva essa questão da capacidade contributiva, gerando um equilíbrio da justiça social. É uma proposta aí que eu estou fazendo para quando vocês pensarem no TCC, fazerem uma ponte no resgate, porque seria tão importante que nós pudéssemos não debitar ou estabelecer uma relação de custo-benefício mais adequada, né, proporcionalidade, né? Não é proporcional que eu faça uma estrada que beneficie especialmente uma fazenda
uma região qualquer, quando todo mundo contribuiu com seus impostos para que, na verdade, essa estrada viesse a ocorrer, né? Quer dizer, quando, na verdade, então, a contribuição de melhoria e a distribuição da carga pública. Normalmente, não se pede em direito administrativo que se fale da contribuição de melhoria, mas eu entendo que é mais lógico, do ponto de vista da nossa estrutura, perdermos a ideia de que há uma disciplina rígida, de que o conhecimento é mais global e compreendermos como duas faces da mesma moeda. Distribuição da carga pública, que na verdade, o sacrifício individual compartilhado com o coletivo, e contribuição da melhoria, que é o benefício individual aproveitado pelo coletivo, né? Apropriado pelo coletivo, né? Então, isso, na verdade, me faz. Eu, às vezes, tenho receio de entrar em outras áreas, né? E essa é interessante. A distribuição da carga pública é examinada no direito administrativo e a contribuição de melhoria no direito tributário. A minha grande pergunta é a seguinte: o fenômeno não é o mesmo? Por que tratá-los separadamente? Nós estamos falando do sacrifício de alguém que perdeu sua casa. Será indenizado ou não? Ou estamos falando de alguém que sofreu uma melhoria consideravelmente por uma obra resultante de uma obra pública? Por que nós temos que seccionar, que fazer essa secção de temas que são, na verdade, justos? É claro que eu tenho sempre medo de fazer umas metáforas. A pior delas foi quando um professor de direito tributário esbravejou comigo, esbravejou no bom sentido, mas fez bullying comigo. Por quê? Porque uma aluna, no final da aula presencial, claro, me perguntou, disse: professor, eu sei que vai cair na prova de direito tributário que eu vou fazer agora e tal. Eu vim mais para essa aula para lhe fazer uma pergunta. E eu não consegui entender a diferença entre isenção e imunidade. E eu sei que o professor de direito tributário disse que isso vai cair na prova, a diferença entre isenção e imunidade. E eu, final de aula, digo: meu Deus do céu, como é que eu vou explicar? Eu digo: olha, a imunidade já nasce da Constituição, os templos são imunes, o papel com que você imprime o jornal é imune, o tributo nem chega a nascer, não existe tributo. Já na isenção, alguém vai gerar muito emprego, vai gerar um benefício social muito grande, vai construir uma cidade e, em troca, eu dispenso ele do imposto que seria devido. A FOA veio para cá com isenções, né? Como atividades comerciais, então chegou-se a falar numa guerra fiscal de isenções que foi meio contornada dentro dessa situação, né? Então, eu disse: vamos imaginar o seguinte, que a imunidade seja um contraceptivo, ele impede a concepção do imposto, e a isenção é um abortivo, ela aborta a geração do imposto, ela é um abortivo. Ela disse: agora está claro para mim, professor. Agora está claro. Bom, como ela disse que estava claro, para mim ficou bom. Quando, passado algum tempo, o professor disse: Celso, vem cá, que maluquice é essa? Aí eu disse: lê aqui. Aí ela disse: como bem ensina o mestre Celso Castro, a imunidade equivale a uma pílula anticoncepcional. E bem assim. E já a isenção é um método abortivo proibido na nossa legislação. É um método abortivo proibido na nossa legislação. Enquanto o anticoncepcional é encontrado em farmácias, as práticas de aborto são proibidas e criminalizadas
dentro da situação. Eu olhei, podia dizer, eu não sei de nada disso, não, mas expliquei ao professor o que estava acontecendo. E depois, gente, eu fico com medo de fazer comparações, né? Com medo de alguém dizer, não, porque a contribuição de melhoria não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver, você tem que se limitar a falar de distribuição da carga pública, etc., etc. A jurisprudência francesa, a gente costuma dizer o seguinte, que o direito administrativo francês deve muito mais aos juízes, entenda-se, juízes das cortes administrativas, do que aos doutrinadores, porque eles foram construindo as suas teorias a partir dos casos concretos, que é, aliás, a fórmula na qual mais eu acredito. Você extrair por indução, eu não acredito em teorias que você extrai por dedução. Você aprende primeiro a teoria e depois vai buscar alguma prática. Gente, alguém tem alguma prática, algum caso prático para que eu possa aplicar essa teoria? Professor, me dê um exemplo dessa coisa. Tanto que eu começo, na verdade, com a situação prática para chegar à formulação da teoria. Então, os juízes franceses estabeleceram que os agentes públicos geram a responsabilidade do Estado quando praticam o ato, vou dizer a expressão em francês, mas traduzi-la aí é ótimo, né? Vou traduzi-la. Pendant la exécution de la fonction, durante a execução da função. Ou seja, de que se você é um policial armado e está patrulhando as ruas, você, se cometeu algum excesso, você vai responder, ou mesmo não tendo cometido, se você pratica, se ocorre a chamada bala perdida, né? Você, na verdade, você responsabiliza o Estado, né? Você responsabiliza o Estado. Mas é preciso que esse agente esteja no exercício da função. Se o cara é soldado da polícia e briga com a mulher em casa e dá um soco na mulher ou dá um tiro na mulher, evidentemente que os franceses dirão não está no exercício da função, né? Não está no exercício da função, né? Não está no exercício da função. Então, essa construção é uma construção bastante avançada, no sentido de criar-se a responsabilidade, e aí partiu-se do seguinte suposto: olha, o simples fato de ser praticado por um agente público já leva à responsabilidade do Estado. Mas, para responsabilizar individualmente o servidor, é preciso, sim, que haja culpa individual. Ou seja, enquanto que a responsabilidade do Estado é objetiva pelo ato do agente, praticado o ato do agente, a responsabilidade do servidor é subjetiva, depende da culpa, porque eu não posso, porque o carro capotou, ser responsabilizado se não me cabia fazer a manutenção dele, mas o Estado será responsabilizado. E se achar elementos de negligência, de imprudência ou de imperícia do agente enquanto pessoa, quer dizer, o vínculo que responsabiliza o agente, ele é, na verdade, um vínculo personalíssimo, um vínculo culposo. Já o vínculo que, na verdade, se estabelece com o Estado é objetivo. Produziu-se o dano, e esse dano pode ser compartido, ele é reparável. Não sei se vocês percebem essa distinção, não é? A ambulância do Estado que causa um dano projetará a responsabilidade do Estado, mas a responsabilidade do motorista dependerá de saber se ele dirigiu embriagado, dependerá de saber se ele ultrapassou
sem razão aos limites da velocidade, até porque ele, na verdade, pode até ultrapassar para socorrer alguém, e nesse momento ele não terá nenhuma responsabilidade. Enquanto a responsabilidade do cidadão ela é uma responsabilidade subjetiva, a responsabilidade do Estado é objetiva. E aí um dado que é processual, hoje os tribunais não estão admitindo que o Estado, no mesmo processo, demande contra o funcionário. Se eu tiver que pagar, eu quero que fulaninho pague, porque foi ele, o funcionário, quem, na verdade, deu causa a esse tipo de situação. Por quê? Porque, na verdade, os títulos de responsabilidade são distintos. Então, se o Estado for condenado, é ele que propõe uma ação própria e distinta, com um título, com a causa de pedir diferente, com um fundamento diferente, que não, porque o particular bastará provar o dano. Imagine, por exemplo, se você quiser atrasar a vida do particular, não basta provar o dano, porque eu também tenho que provar que o funcionário foi responsável para que haja uma sentença só, etc, etc. Então, em benefício das vítimas, se estabelecem que as ações devem ser distintas, que não ocorre a denunciação à lide, ou seja, de que o Estado não pode dizer, se eu for responsabilizado, que a responsabilidade caia sobre essa pessoa. Se eu for responsabilizado, que a responsabilidade caia sobre essa pessoa. Né? Então, é preciso que a gente pense dentro dessa situação e que contribua. São inúmeras as contribuições do direito administrativo francês, sobretudo a partir das decisões do Conselho de Estado, que começou a criar a possibilidade, por exemplo, de se indagar o Estado. É claro que eu não vou pedir para vocês isso aqui, sobre a necessidade de demonstração da utilidade pública, que infelizmente não chegou ainda no Brasil. Na França se exige que a utilidade pública seja demonstrada, que a utilidade pública seja efetivamente demonstrada. Não basta alguém alegar minimamente, é preciso ele ter feito um estudo consistente que mostre a utilidade pública, Isso é uma construção da jurisprudência francesa. Por exemplo, quando se quis criar na Universidade de Paris uma cidade universitária, se queriam demolir 250 casas, e o Conselho de Estado disse, não há necessidade. Foi feita uma perícia e com 80 casas se chegava ao mesmo objetivo, desde que fizessem algumas curvas, alguns outros traçados. Então, se disse não há utilidade em se demolir 250 casas, quando 80 são suficientes para essa situação. Está claro isso aí, Rodrigo? Rodrigo, está claro para você? E você, Amanda, concorda? Geisa, quer dar uma opinião? Quem sabe, Wesley? Bom, vocês não são bobos, né? E no jogo muito aberto, Bruna. É uma chamada indireta que a gente está fazendo aí, só para evitar que as pessoas estejam só fazendo isso, né? O Rodrigo está aí? Nem Wesley, nem Amanda, nem Gutenberg, ninguém quer ajudar na aula? Eles estão respondendo pelo chat, professor. Tem alguns aqui. Tem gente aqui respondendo. Rodrigo, sim, mas tem vergonha de falar, Rodrigo? Wesley diz, estou aqui. Tá bom, isso é bom, pelo menos mostra presença, mas é incrível, né? A timidez
dessa coisa. Gente, quanto mais a gente cresce no nível de estudo, menor deve ser a presença do professor, porque, vamos dizer, no ensino fundamental, a presença do professor é muito importante, porque praticamente ele é o dono, é quase o dono da verdade. Aqui a gente traz muito da dúvida, do questionamento, da discussão, do debate, da discordância, não é? Quer dizer, quando a gente diz ciência é consenso, mentira, ciência é dissenso. Ciência é dissenso. Na verdade, ciência é mutação. Ciência é alguma coisa onde a pergunta vale mais do que a resposta. Toda resposta que não provoca uma pergunta, gente, é uma resposta incompleta. Testem vocês. Testem vocês tentando dar uma resposta a uma pergunta que você tem. E olhem, quanto mais vocês estão seguros de que sabem alguma coisa, de que querem alguma coisa, eu mais desconfio dessa segurança. Uma criança pequena, ela diz, eu quero, eu vou, eu gosto, eu estou pronto. Quando a gente vai amadurecendo, a gente diz, não sei, talvez, quem sabe, não é? Esse é o processo de amadurecimento intelectual, Bruna. Quer dizer, quem sabe, vamos dar uma pensada melhor nesse assunto. Quem é que, na verdade, consegue ter uma visão... A criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, eu quero, eu vou, eu gosto, eu não gosto, não é feio, é bonito, não sei lá, não suportei, não gostei. E quando a gente vai amadurecendo um pouco, a gente vai percebendo que a vida não é em preto e branco, né? Quer dizer, que a vida tem nuances bastante duvidosas. E o papel da universidade não é criar certezas, mas fomentar as dúvidas, porque o que faz com que a humanidade evolua são as dúvidas. São as dúvidas. Se as coisas viessem todas certas, não se teria, na verdade, como evoluir do ponto de vista científico. Eu queria falar com vocês, mas só para antecipar um pouquinho, de que, diferentemente do sistema francês, o sistema alemão não conheceu a ruptura de uma... Eu prometo em 5 minutinhos terminar esse nosso encontro, que eu sei que tem gente já com compromissos e que se desloca. Então, como dizemos os baianos, 5 minutos de relógio, não é? Então, eu vou cronometrar aqui. 5 minutos de relógio é uma coisa bem interessante, né? Quer dizer, mas baiano diz isso, 5 minutos de relógio, né? Então, significa que você dá firmeza. Aliás, a língua portuguesa é terrível. Pois sim é que você não vai fazer, pois não é o que você faz, né? Pois sim, espere, porque você não vai fazer mesmo, né? Pois sim, deixa estar que eu vou ler isso mesmo. Não vai ler nada. Ah, pois não, claro que sim, lógico. Não. Então, a Alemanha não conheceu uma ruptura de uma revolução. Então, o que ela começa a dizer? Olha, o direito administrativo é um aperfeiçoamento do direito civil. Vejam o que eu vou conversar com vocês na aula seguinte. É a fórmula de você buscar as bases do direito civil e ir aperfeiçoando. E só para dar uma pequena pista, uma pequena delibação, degustação dessa questão, imagine o seguinte: a ideia de fisco, todos nós sabemos, é a fazenda pública, é o Estado, é a cobrança de impostos, a atribuição fiscal. Pois bem, os alemães enganaram bonitinho o príncipe, dizendo o seguinte: olha, o príncipe é irresponsável, não pode responder pelos atos que ele pratica.
mas só quem vai responder pelos atos que ele pratica é uma cesta, daí a expressão fisco, literalmente, das nossas contribuições, nós, o povo plebeu. Então, nós, o povo plebeu, que pagamos com impostos, formamos uma cesta, esse dinheiro que é nosso, é ele quem vai indenizar. Então, a indenização do fisco foi uma forma de enganar o príncipe, dizer, eu não estou pagando nada, eu não estou respondendo por nada, são eles mesmo que estão fazendo uma contribuição, não é? E pagando isso. Então, vejam como você evolui de fisco, de um sentido privado, de cesta de contribuições, para fisco no sentido público. Quer dizer, era, na verdade, aquilo que o príncipe arrecadava compulsoriamente, mas que não era dele. Você é só administrador. Eu, longe de querer, na verdade, confiscar o seu salário, confiscar a sua renda própria do príncipe, mas não, eu só vou, na verdade, gerar indenizações para o fisco. Daí porque gente boa, amiguinhos, lembrar a vocês uma coisa, vocês vão encontrar ainda a primeira vara da fazenda pública, segunda vara da fazenda pública, terceira vara da fazenda pública. O que é fazenda pública, gente? Fazenda é a expressão patrimonial do Estado, ou seja, quando o Estado arrecada, quando está em jogo as finanças do Estado, nós chamamos fazenda pública. Fazenda pública. Por exemplo, os advogados são proibidos de advogar contra a fazenda pública que os remunere. Vale dizer, eles não são obrigados, não são proibidos de advogar contra o Estado onde não envolva perdas para o Estado, por exemplo, um mandado de segurança, uma coisa dessa natureza. Só contra a fazenda pública que os remunere. Então, a fazenda é a expressão do próprio Estado. Vamos tentar construir sob essa ótica, que vocês vão ver que terminam se encontrando na confluência do mesmo caminho, né? O direito alemão e o direito francês. Para cumprir ou semi-cumprir a promessa, eu agradeço a vocês a presença e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço grande para vocês, obrigado pela atenção. Até, professor. Tchau, tchau. Bruno, obrigado pela presença constante. Eu adoro quando vocês estão assim muito presencialmente, porque animam, na verdade, ajudam a gente a produzir a aula, viu? Obrigado, Bruna, de coração. Obrigado, Pedro, que está sempre meu parceiro aqui nessa jornada. Obrigado, Muito feliz, Pedro, em ter lhe selecionado e não nos conhecíamos para ser monitor dessa disciplina. Eu agradeço a todos. Eu que agradeço, professor. Que isso, foi uma oportunidade tanto. Eu agradeço muito a vocês e até a próxima segunda. E pessoal, só uma lembrancinha. Lembrando que hoje é o dia da entrega do artigo, então quem não enviou ainda, envie. Hoje é o prazo final. Pedro aí está lembrando que hoje é o prazo final e o AVA está aberto, hein? Isso. Tá certo, gente? Um abraço. Mandei já, tudo certo. Mandei já também. Quando é que vai... Vocês têm um prazo, assim, de quando vai mandar o feedback do artigo? Acredito que uns 10 dias a gente está por aí. Tá bom? Uma faixa de uns 10 dias, não mais que isso. Ok, Bruna? Ok, Gutenberg? Deve estar aí, Amanda, Rodrigo. Tchauzinho para vocês. Obrigado pela atenção. Boa semana. E, Professor, ótima semana. Até, gente.